para subir é difícil mesmo. Agora, para descer não precisa de ajuda de ninguém, né? Nós desce rolando. Não é? Mas para fazer o que é bom, a gente tem que se esforçar a si mesmo, né? Creio que não temos anúncio, né, para fazer, só no final. Mas eu quero falar uma palavra com os irmãos. Hoje tem um grupo muito seleto aqui, graças a Deus. Deus escolheu você para ouvir essa palavra. No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11. Se você quiser colocar em pé. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Os irmãos podem tomar seus lugares. Amados irmãos, por que eu digo que é um grupo seleto? Porque vocês vieram com gozo no coração. Tipo assim, eu vou lá, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou cultuar a Deus. Amém. E Deus fala para quem quer ouvir, Deus não fala para quem não quer ouvir, né? Deus só fala para quem quer ouvir. Enquanto a gente não se prepara, às vezes a gente diz assim: mas Deus sabe o que se passa na nossa vida? Claro que se passa. É que nem um médico, ele sabe que você tem um problema no coração, né? Mas para fazer aquela cirurgia, ele vai ter que abrir, né, o peito, os irmãos sabem, né? Tem que encerrar aqui e abrir para chegar lá. Então Deus sabe o que tem no seu coração, mas você tem que abrir o coração para Ele, né? Você tem que chegar diante dele e dizer, falar para Ele. Isso tudo é muito importante. Os irmãos sabem que há algum tempo atrás, e por que a gente passa tanta luta, né? Eu me coloco no lugar daquelas pessoas que lutam mesmo. Eu digo: Senhor, eu nunca passei coisas assim, mas eu entendo mais ou menos como é que é. E eu digo: eu quero sentir. E aí, qualquer hora do dia ou da noite, eu não tenho horário, quando eu me sinto aborrecido com alguma coisa, eu me ajoelho e converso com Deus. Digo: Senhor, Tu está aí, Tu está me ouvindo? Eu quero terminar esse dia vitorioso, né? Eu quero vencer esse dia. Senhor, me ajuda, meu Deus. E Ele me ajuda, para ajudar você também, para ensinar você como se faz isso. Há uns dias atrás eu preguei ali na Conservadora e eu levei um livro chamado Decepcionados com Deus. O nome do livro, Decepcionados com Deus. Eu li aquele livro em 99 e ali eu guardei alguns relatos de pessoas sinceras que viveram um grande conflito na fé deles. Conflito na fé. E ontem, também vendo um filme antigo lá, eu vi a mesma coisa, aquela agonia, aquele peso de um pastor, de dizer: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Por que o silêncio de Deus? Por que Deus não fala? Por que Deus vê tanto sofrimento? E aí, no relato daquele livro, tem uma história muito interessante. Ele foi visitar uma igreja que ele conta no livro esse, Decepcionados com Deus. Ele conta que lá nos Estados Unidos saiu uma notícia num jornal lá, que cerca de 47 crianças estavam morreram numa determinada cidade, porque estava tendo uma crise lá, tipo um surto de meningite, sei lá o que era, uma doença lá, e somente numa comunidade evangélica que estava morrendo as crianças. Aí ele chegou e disse: eu vou ver o que está acontecendo lá. E ele foi visitar aquele lugar, né? E o pessoal já tinha ido lá, a justiça, a polícia: por que as crianças estão morrendo aqui? Aí ele chegou lá e disse assim, que não encontrou pessoas fanáticas, que não encontrou pessoas assim, muito diferentes. Mas ele disse assim que o que acontecia? As crianças ficavam doentes e eles, naquele fanatismo religioso, não levavam as crianças para o médico, porque diziam que Jesus tinha que curar, que Deus curava e morria. E não, nós não levamos para o médico porque o Senhor tem que curar.
E aí, depois de morrer uma quantidade enorme, né, de crianças, assim, aí chamou a atenção de todo mundo. E ele disse que ele chegou lá naquela igreja, muita gente triste, magoada, outros alegres, porque achavam que estava fazendo a vontade de Deus. Ele disse assim: quando eu saí de lá, eu saí com uma certeza absoluta no meu coração, que o que a gente sabe, conhece a respeito de Deus, faz muita diferença na nossa vida. O que a gente pensa a respeito de Deus faz muita diferença. Claro que faz. A vida toda. Se você olhar na Bíblia, você vê o quanto Deus é real e o quanto Ele é verdadeiro. E quão pouco a gente aproveita disso. Sabe? A gente não aproveita quase nada de saber dessas coisas, de milagres, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Mas por quê? Como eu fiz uma pergunta, nós costumamos dizer assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. E você sabe que quando uma pessoa, para Deus, o que Deus mais valoriza é a fé. O que é a fé? A fé, meus irmãos, é a coisa mais poderosa que pode existir para um cristão, é a fé. Porque ele diz assim, se Deus diz uma coisa para você, Ele quer que você acredite nele, naquilo que Ele está dizendo. Então, porque quando Ele diz assim, olha, eu velo pela minha palavra para cumprir, Ele exige de você que acredite nisso. Então, não pode existir uma situação onde Deus não cumpra a sua palavra. O problema é que nem tudo que a gente acredita, Deus se compromete com aquilo. Muitas coisas que a gente diz, que acredita, que Deus disse, que Deus não disse, não passa de coisas da nossa cabeça, e Deus não está nem aí para isso, porque Ele só se compromete com aquilo que Ele fala, que Ele ensina. Quando nós dizemos assim, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus porque o autor principal da Bíblia é Deus, Ele é o autor. Ele inspirou Isaías, inspirou Jeremias, inspirou Paulo, inspirou Pedro, inspirou Moisés a escrever, mas o autor da Bíblia é Deus. Então ela é a palavra de Deus porque o autor principal é Ele. O Espírito Santo soprou no coração desses homens essas palavras: escreva isso, escreva aquilo. Porque vocês vão ver na Bíblia muitos relatos de coisas que a gente nem sequer costuma ler. Ninguém vai pegar certas partes da Bíblia para ler e para pregar sobre certas coisas. A Bíblia tem morte, tem crime, tem estupro, tem traição, tem assassinato, tem tudo, mas elas estão ali como um relato que Deus inspirou para nos ensinar alguma coisa. Não é coisas para a gente fazer, às vezes são coisas para a gente não fazer. Então, nesse sentido, a Bíblia toda ela é a palavra de Deus. Mas no sentido mais restrito, a palavra de Deus é aquilo que Ele falou, é aquilo que Ele ordenou. São os decretos, são as ordenanças, aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Essa é a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é essa, é a palavra que produz, é a palavra que Ele se compromete. E quando Ele fala aqui com Jeremias,